Ejaculação precoce. Esse é o tema dessa série de vídeos que estamos fazendo para você saber tudo sobre essa disfunção tão impactante dentre os homens. E o papo de hoje é sobre tratamento. Se você perdeu a parte de abordagem geral, impacto dessa disfunção e como saber e avaliar se você tem um problema, faça o seguinte, vai lá na minha playlist que tem os 2 vídeos iniciais muito bons sobre o tema, porque agora o papo é reto e direto, tratamento. E para você continuar com conteúdo de alta qualidade sobre saúde do homem, faça o seguinte, não deixe de ajudar o seu doutor aqui, Fernando Cruvinel, seu andrologista, fazendo uma simples tarefa, meu caro. Vai aí abaixo, dê o seu joinha, clica no like, não deixe de seguir o meu canal e ativar o sininho, as notificações para continuar recebendo esse conteúdo de baita qualidade. Bom, se você já aprendeu que as causas da ejaculação precoce são diversas, você deve imaginar, o tratamento também é multifatorial. E como, infelizmente, temos que reconhecer, existe um conhecimento ainda limitado da disfunção, temos ótimas soluções para tratamento, mas infelizmente a cura depende muito do seu esforço e nem sempre a gente consegue atingi-la totalmente. Aliás, não é o assunto aqui, mas você sabe a diferença entre tratar e curar? Tratar é como a gente faz como na pressão alta. A pessoa toma um remédio 10, 20 anos, os remédios funcionam muito bem, a pressão volta para níveis normais e a vida segue ok, sem problemas decorrentes da doença. Mas se esse indivíduo para de tomar o remédio, em um mês a coisa já desandou totalmente. A cura é diferente, é quando a gente dá um tratamento e esse tratamento resolve de uma vez por todas o problema. E aí, no caso da ejaculação precoce, nós temos principalmente tratamento. E é isso que a gente vai conversar agora, focando nessa primeira metade do vídeo de tratamento, no tratamento farmacológico, aquele que você encontra na farmácia. Na segunda parte, já fique ligado, que eu vou te ensinar dicas de ouro para você mudar a sua atitude, o seu comportamento e fazer a coisa acontecer como você gostaria. Dividimos esse tratamento farmacológico em 2 grupões. Os tratamentos orais, isto é, os comprimidos, e os tratamentos tópicos. Vamos dividir o seguinte, você aprendeu lá nas causas que existe a hipersensibilidade ali no amigão, e aí o tratamento tópico ajude nesse fator. E combinado, na maioria dos casos, a gente tem esse gatilho, essa hipersensibilidade aqui central. E aí os comprimidos dão conta desse recado. Vamos começar dos comprimidos. A gente tem aí mais uma divisão. Temos os comprimidos de tomar todos os dias e tem um comprimido de tomar sob demanda, isto é, vai namorar, toma um remédio. A primeira modalidade que surgiu foi o tratamento oral. E como que a gente chegou nesse tratamento? Foi, na verdade, através da observação de um efeito colateral de medicamentos usados para transtornos de humor, transtornos principalmente de ansiedade. São os ansiolíticos, como você já deve conhecer, que existe uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses remédios, como você já sabe, você assistiu lá o vídeo das causas, esse balanço desse neurotransmissor que é a serotonina faz com que o homem dure mais. E aí o uso desses remédios como um efeito colateral, tivemos essa baita descoberta. Como muitas coisas na medicina, só para você ter ideia de um exemplo, o Viagra, por exemplo, ele foi descoberto para o uso de tratamento de pressão alta no pulmão. E assim, revolucionando a sexualidade do homem. Temos como exemplo a paroxetina, a sertralina, fluvoxamina, fluoxetina, certo? Estou aqui para trazer informação de qualidade, reforço, não estou aqui para fazer o tratamento. Esse vídeo tem caráter informativo e ele não vai substituir a consulta com seu andrologista aqui ou com o médico, colega especialista da sua preferência, certo? Bom, e por que esses remédios mudaram tanto o tempo do homem, melhoraram tanto a sexualidade? Porque eles têm a capacidade, com o uso contínuo, de melhorar em até 4, 6 vezes o tempo de relação. Consequentemente,
dando aí um outro panorama, um outro horizonte. Aquele cara que durava antes, como você já aprendeu, 30 segundos, ele passa a durar 3 minutos. Parece pouco ainda, mas não é. Eu falo isso para os homens, é importante vocês terem em mente o seguinte: todo tratamento, ele obedece uma evolução. E às vezes a gente se cobra muito. E nesse cobrar, vale a pena a gente observar o seguinte, que numa escadinha, olhando para trás ali, que degrau que a gente estava e o degrau que a gente está hoje. Então, muitas vezes, para o cara que dura 30 segundos, durar 3 minutos, é um baita avanço, um baita melhora. E aí a gente tem também uma escadinha desses remédios de qual tem mais ação, mais potência. Destaca-se a paroxetina, disponível em várias doses, certo? E essas doses têm que ser reguladas de acordo com a intensidade, se for o caso, do seu problema. E o seu urologista vai fazer esse ajuste fino. Aí vem aquela questão, doutor, mas eu não faço relação sexual todo dia, por que eu tenho que tomar um remédio todo dia? Esse modo de uso é importante para equilibrar, para atingir um nível de estabilidade desses receptores de serotonina, garantindo que quando você vai para a cama, aquele condicionamento que o remédio levou você a ter já esteja garantido. Ele tem essa vantagem de estar não atrelado à relação, porque muitas vezes o cara ansioso, pensar que na hora tem que tomar um remédio pode gerar mais ansiedade ainda e piorar o problema, entendeu? Mas como todo remédio tem os seus efeitos colaterais. Quero alguns deles aqui. Sonolência. Apesar de ficar sonolento durante o dia, às vezes até bocejando, o sono, na hora que deita na cama, parece aquele sono agitado. Sabe aquela noite que você se lembra muito do sono, levanta assim, nossa, não descansei muito bem? Isso pode acontecer. São os efeitos colaterais e que eu sempre reforço para os homens. Eles costumam ser autolimitados, isto é, não vão durar durante todo o uso do remédio. Costumam aparecer nas primeiras 2 a 3 semanas. Eles passam. Por outro lado, o efeito benéfico, que é o aumento do tempo na cama, demora mais ou menos isso para aparecer. Então, se você está em uso dessa medicação, e principalmente nesse começo de trajetória, insista um pouco, meu caro. Acredite no tratamento, acredite no médico que te prescreveu, porque as primeiras semanas é só efeito colateral, depois que o tempo melhora, certo? Então vamos dizer, a velocidade de cruzeiro, ela vem em cerca de 1 mês do uso do remédio. Mas como todo antidepressivo e ansiolítico, tem não só esses efeitos colaterais que eu mencionei, mas outros que a gente tem que tomar mais cuidados. Pacientes, por exemplo, que têm transtorno bipolar, fases de mania podem ser exacerbadas por esse remédio. Então, por isso, eu reforço, aqui não é a base do seu tratamento, é uma informação de qualidade que você vai levar, seja na consulta comigo ou com o seu urologista, certo? E agora vai a segunda opção de medicação, que é o uso da medicação sob demanda, que é a dapoxetina, que foi a primeira medicação oral desenvolvida e aprovada no mundo especificamente para a ejaculação precoce. Essa é uma medicação, só para vocês terem ideia, ela melhora de 2 até 3 vezes e meia o tempo de base de relação que o cara tinha antes do remédio. Só que ela tem as especificidades, ela não dura tanto. Então, o homem tem que tomar quando for namorar. Nem sempre ela vai promover a cura. Eu repito aqui para você, a gente está tratando, nem sempre curando. Mas juntando isso tudo, muitos homens conseguem de fato a cura. A dapoxetina, usada em doses de 30 a 60 miligramas, tomadas 1 a 2 horas antes da relação, como eu disse, melhora o tempo. Mas também tem os seus efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, náuseas, uma queimação. Então, não é todo mundo que vai adaptar ao remédio. E também, assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina de uso diários, como eu falei da paroxetina, sertralina, fluoxetina, são de uso controlado, porque são medicações que têm esses efeitos relevantes. Só o seu médico de confiança vai poder prescrever. Sabendo dessas opções de remédio, dos comprimidinhos, vem aquela pergunta: doutor, mas qual que é o melhor para mim? E aí eu dou aquela resposta que não é todo mundo que gosta de receber, né? Depende.
Depende do quê? Bom, depende da sua intensidade do problema. Se o problema ele é mais grave, aquele cara que dura pouco, menos que 1 minuto, segundos, ou até a chamada, vai outra definição aqui, hein? Se liga, ejaculação antiportal. É aquele cara que, como o nome diz, chega ao clímax antes da portinha, isto é, na preliminar, sem mesmo ter penetrado. Esse cara vai precisar de uma medicação mais potente. E aí a gente tem como destaque o uso diário. E às vezes até associado com o uso sob demanda. Agora aquele casal que é reloginho, que tem uma frequência sexual menor, ele pode sim experimentar um remédio sob demanda. Um deles mora em outra cidade, encontram-se só aos finais de semana. Talvez perca um pouco o sentido. Vou tomar algo todo dia, com esses efeitos colaterais, com esse preço? Por quê? Então, talvez o sob demanda seja o suficiente, certo? Esse ajuste fino, então, de fato, a gente precisa fazer para o seu caso, entender a magnitude do problema, entender a sua sexualidade para agir ali, no alvo, certo? Passando agora dos comprimidos para a terapia tópica, que é o quê? São medicamentos à base de anestésicos aplicados diretamente na área mais sensível do seu amigão, que é na cabeça, na glande. E aí eu destaco as soluções anestésicas em spray, que infelizmente no Brasil ainda não temos elas homologadas para venda na farmácia. Mas se tem alguém de fora aí, principalmente em terras europeias, me escutando, me vendo, vai saber, porque isso é vendido em diversas farmácias, que lá tem o nome de Fortacin, que é uma mistura de anestésicos que a gente acaba usando aqui com bons resultados. É uma medicação que eu vejo com bons olhos, eu vou te contar o porquê, que lá é vendida nas farmácias, mas aqui a gente tem que manipulá-la, uma proporção muito parecida e os resultados também favoráveis. E por que que seu doutor aqui, Fernando Cruvinel, disse que vê com bons olhos? Primeiro, porque ela tem poucos efeitos colaterais, ela não tem uma ação sistêmica no seu corpo, vai agir só na região, certo? E como usá-la? Geralmente o homem tem que aplicar em torno ali de 15 a 30 minutos antes da relação. Por que nessa janela de tempo? Porque se for logo antes da penetração e o remédio não for absorvido na pele, pode ser que durante o ato em si, ele seja transferido para a parceria. E aí ela fica anestesiada. Esse problema de vocês, numa proporção diferente, se mantém, certo? Por outro lado, não pode ser muito antes, porque ele tem um limite de ação, que dura ali em torno de 2 a 3 horas, certo? Medicamento prático de usar, pode ser disponível na nossa realidade através da manipulação e que vem, muitas vezes, como um auxílio do tratamento oral, pode ser usado junto, ou muitas vezes o cara que está cansado do remédio oral, felizmente, como eu disse, tem efeitos colaterais, não é todo homem que tem a disciplina de tomar remédio todo dia, a gente sabe como é essa turma nossa, né? Então, muitas vezes fica mais fácil ali na relação ele se lembrar. E aí, qual que é melhor? Voltando àquela balança, tomar todo dia, aquele comprimidinho que toma só na hora de namorar ou o spray? Depende, mais uma vez, meu cara. Você vai me contar como é a sua rotina, como se dá a sua sexualidade, certo? E aliás, não é só a sua, mas do casal. Eu preciso entender também qual é a expectativa, como a sua parceria se encaixa nisso. E a gente vai conversar no próximo e último vídeo dessa série sobre essas medidas comportamentais para a gente juntar com esse tratamento oral e fazer você ter uma taxa de sucesso mais alta possível.